Boa tarde, pessoal. Vamos continuar nossa aula 10 de introdução às funções variáveis. Vamos falar sobre o teorema do valor médio e talvez, se der tempo, a gente fala sobre o teorema de Taylor, fórmula de Taylor para funções de duas variáveis a valores em R ou de N variáveis a valores em R. Ok? Um teorema geral. Vamos iniciar com o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é um importante resultado que a gente pode ver, por exemplo, nos cursos de cálculo 1. Né? Nos cursos de cálculo 1, se você tem uma função que ela é contínua no conjunto fechado limitado e ela é derivável no interior deste conjunto, então a f aplicada no limite superior desse intervalo menos a f aplicada no limite inferior deste intervalo é igual a derivada da f em algum ponto desse intervalo, né, vamos chamar de C, vezes o comprimento do intervalo, ou seja, B menos A. B, extremidade superior do intervalo, e A extremidade inferior do intervalo. O que a gente quer ter é mostrar esse resultado para funções por enquanto, de duas variáveis, funções de duas variáveis a valores em R, definido no aberto do R2 a valores em R. Então nós temos o seguinte teorema, e o seguinte: sejam P0 e P1 dois pontos de R2. O conjunto P0, P1, dado pelos elementos P pertencentes ao R2, tal que P se escreve como sendo P0 mais gama vezes P1 menos P0, com este gama estando entre 0 e 1, pertencente ao intervalo 0, 1 fechado, denomina esse segmento de extremidade P0 e P1, ou seja, ponto inicial em P0 e ponto final em P1. Então, quando você tem uma família de pontos P0, P1, P2 reticência Pn, N mais 1 pontos distintos em R2, o conjunto de segmento P0 a P1, união P1, P2, união com reticência Pn menos 1 Pn igual a P, partindo do ponto P0 chegando no ponto P, denomina-se a poligonal diversa P0, P1, reticência Pn. Então você está unindo estes pontos P0 a P1, P1 a P2, P2 a P3, reticência Pn menos 1 a Pn, a partir de polígonos, por retas, né? Retas da forma, por exemplo, P0, P1 seria uma reta passando pelo ponto P0 na direção do vetor diferença P1 menos P0. Então você teria todos os pontos que estão nesse segmento de reta P0, P1. Então nós temos o seguinte teorema do valor médio para funções definidas em R2, ou no aberto do R2. Ele vai dizer o seguinte: seja U um subconjunto aberto do R2, P0 e P1 dois pontos desse subconjunto de U, tá, que o segmento P0, P1 está inteirinho contido em U. O segmento P0, P1, toda a extensão desse segmento está contida em U. Nestas condições, se f de ômega está contido em R2 a valores em R, for diferenciável em U, quer dizer que é diferenciável em todo aberto U, então existirá pelo menos um ponto, P barra, que está intrinsecamente entre, ele é um ponto do segmento P0, P1, que não é nem P0 nem P1, ele está intrinsecamente dentro do intervalo, dentro desse segmento de reta P0, P1,
ou seja, esse P barra é diferente de P0 e é diferente de P1, ele está intrinsecamente entre, de modo que a F aplicada em P1, que é o ponto final do segmento, menos a F aplicada em P0, que é o ponto inicial do segmento, isto aí vai ser igual ao gradiente da F nesse ponto P barra, que está entre P0 e P1, intrinsecamente entre, produto escalar P1 menos P0. Então este é o teorema. O teorema do valor médio para funções de R2 de um aberto do R2 em R, ele tem essa configuração. Então, um aberto, dados dois pontos P0 e P1 em U, nós temos então o segmento P0, P1. Se a nossa função f de ômega está contida em R2 a valores em R for diferenciável, então existirá pelo menos um ponto P barra, intrinsecamente pertencente a esse intervalo P0, a esse segmento de reta P0, P1, de modo que f aplicado na extremidade superior menos f aplicado na extremidade inferior, isso aí vai ser igual ao gradiente da f aplicado nesse ponto P barra, que multiplica o vetor de diferença, produto escalar, o vetor de diferença P1 menos P0. Então, essa é a demonstração. Como é que a gente vai proceder para demonstrar esses resultados? A ideia é sempre usar o que acontece nas funções definidas no intervalo da reta a valores em R. Funções reais, funções definidas no intervalo da reta a valores em R. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, que nós vamos fazer é basicamente isso. Vamos definir uma função g do intervalo fechado 0,1 a valores em R. 0,1 é um subconjunto da reta real, onde está variando aquele lambda do segmento de reta, né? Tá certo? Segmento de reta P0, P1. De modo que para cada t, essa função vai associar o valor da f nos pontos desse segmento de reta. Ou seja, g de t vai ser a f aplicado no ponto P0 mais t vezes P1 menos P0. T é um elemento, é um número entre 0 e 1. Então você veja, quando esse t for 0, você vai ter g de t igual a f no ponto P0. E quando esse t for 1, que são os máximos que ele pode atingir, então nós vamos ter que o g de t vai dar o valor da f no ponto P. Então, e entre o t variando de 0 a 1, o valor da g vai dando os valores da f nos pontos desse segmento P0, P1. Ok? Agora é o seguinte, como a f é uma função diferenciável, então a g é uma função contínua no intervalo de sua definição, intervalo 0,1, ela é contínua nesse intervalo 0,1, portanto ela é diferenciável no interior do intervalo 0,1, ou seja, no aberto 0,1, e aí utilizando o teorema do valor médio para funções reais, que nós comentamos aqui, vai existir um t barra no intervalo 0,1 aberto, de modo que o g aplicado em 1, que é o limite superior do intervalo, que ela está definindo no intervalo 0,1, menos o g aplicado no 0, que é o limite inferior, isso vai ser igual a derivada da g, nesse ponto t barra, vezes 1 menos 0. Ou seja, vai ser simplesmente G1 menos G0 vai ficar simplesmente como sendo G' de t. Lembrando que G' de t é a derivada de uma função composta, que você está... G de t é uma função, é a função f bola uma função que descreve uma reta, uma curva que descreve uma reta. Uma função de R em R2, que é exatamente a equação da reta, que é o segmento de reta que une P0 a P1. Então, usando a regra da cadeia, G' de t
o que é que vai ser g' de t? Vai ser o gradiente da f nesse segmento de reta, gradiente da f no ponto P0 menos t vezes P1 menos P0, produto escalar, o vetor derivada dessa reta, que no caso seria exatamente o vetor diferença, P1 menos P0. Portanto, substituindo lá, nós vamos ter o seguinte, sim, aí nós temos que g de 1, nós temos também que g de 1, substituindo na função, vai dar exatamente o valor de f no ponto P0, aliás, exatamente, e g de 0 vai dar, g de 0 vai dar o valor da f no ponto P0 e g de 1 vai dar o valor da f no ponto P1. Então nós vamos ficar exatamente com f aplicado no ponto P1 menos f aplicado no ponto P0 vai ser igual ao gradiente da f aplicado nesse ponto P barra, estou chamando o ponto P barra, exatamente P0 menos T barra, que multiplica P1 menos P0. Esse P barra ele está intrinsecamente em P0, P1, para todo o T no intervalo aberto 0, 1. Então você tem exatamente o resultado que nós queríamos. Que se a função é diferenciável, então ela num segmento de reta, naquele segmento de reta você vai ter que f no ponto final menos f no ponto inicial vai ser o gradiente da f em um certo ponto P barra, que está entre P0 e P1, intrinsecamente entre, produto escalar, o vetor diferença, ok? Então a gente vai ter essa relação aí. Veja que nós utilizamos fortemente a ideia do teorema do valor médio para funções reais. No caso, para a função g, que nós definimos, intervalo fechado 0, 1, a valores em R, que dá os valores da f no segmento de reta P0 mais T vezes P1 menos P0, ok? Ou seja, o segmento de reta que passa pelo ponto P0 na direção do vetor de diferença P1 menos P0. Pois bem, isso é o que acontece, é o seguinte, trabalhando essa situação, trabalhando de forma conveniente essa situação, a gente vai ter que a derivada direcional na direção do vetor U, onde esse vetor U é o versor, né? Esse vetor U é o versor do vetor diferença, P1 menos P0 é o versor do vetor diferença, P1 menos P0, a gente vai perceber que a derivada direcional da f na direção desse vetor unitário U, que é justamente o vetor versor do vetor diferença, ele vai ser, no ponto P barra, ele vai ser exatamente a média. A média vai ser exatamente a média da f de passar para o ponto P0, P1. Ou seja, vai ser igual a f no ponto P1 menos f no ponto P0 dividido pela norma do vetor diferença, P1 menos P0. Ou seja, com P1 diferente de P0. Ou seja, a derivada direcional da f na direção do vetor unitário U, onde esse vetor unitário U é exatamente o versor do vetor diferença do teorema do valor médio, no ponto P barra vai coincidir com a média da função ao passar do ponto P0 para o ponto P1, a média simples, não é a média instantânea, não, é a média simples. Ou seja, se a função ela é diferenciável, vai existir um ponto onde a derivada direcional vai coincidir com a média, certo? Vai existir um ponto onde a derivada direcional na direção do versor do vetor diferença vai coincidir com a média da função de passar do ponto P0, que é o ponto inicial do segmento, para o ponto P1, que é o ponto final do segmento. Esse enunciado o enunciado desse teorema, ele pode ser facilmente ampliado para o caso no caso do Rn, simplesmente trocando no seu enunciado, simplesmente trocando aqui no seu enunciado R2 por Rn. Então você pega aqui o enunciado, troca R2 por Rn e as coisas seguem da mesma maneira, ok? Lembrando, claro,
que o que vai mudar aí é o número de componentes do vetor gradiente, o que vai mudar aí são o número de componentes do vetor P0, P1, que vai mudar aí é o número de componentes da equação da reta, nem nada mais. Que no caso que em vez de duas componentes vão ter N componentes. Pois bem, agora a gente vai estudar quando duas funções, aliás, quando uma função tem gradiente nulo. Nós sabemos que uma função ela pode ser identificada a partir dos seus valores no ponto. Então, lá no caso real, funções definidas em R a valores em R, ou definido no aberto de R a valores em R, nós sabíamos que se uma função tem derivada nula, então ela é constante. Claro, você precisa de uma certa condição a respeito do espaço onde ela está sendo definida. Esse espaço não pode ter dois pedaços desconexos, ele precisa ser conexo, certo? Para que realmente a função fique caracterizada a partir dos seus valores no ponto. O mesmo ocorre aqui, ok? O mesmo ocorre aqui. Funções com gradiente nulo. Se nós temos funções com gradiente nulo, nós precisamos ter cuidado do domínio onde essa função está sendo definida. Porque se nós precisamos, para garantir que se a função tem gradiente nulo, então ela é uma constante, a gente precisa ter segurança que o seu domínio ele é conexo por caminhos. O que significa ser conexo por caminhos? Significa dizer que, dado dois quaisquer pontos, ou dado uma família de pontos, você pode caminhar por segmentos de retas por este ponto, cujos esses segmentos, na sua extremidade inicial e extremidade final, estão inteirinho. Todo segmento de reta está inteirinho contido no seu conjunto. Ok? Então isso significa conexo por caminhos. Então estamos interessados em estudar as funções que têm gradiente nulo num aberto. Se f de x, y for constante num aberto, se ela for constante num aberto, está contida em R2, então o gradiente da f naquele ponto é zero. O gradiente da f em todos os pontos é identicamente nula. Se ela for constante, ela é identicamente nula. No entanto, pode acontecer de uma função em um dado aberto, pode acontecer de uma função ter gradiente nulo sem que ela seja constante. Bom, se ela for constante, seu gradiente é nulo. Agora pode acontecer dela ser constante, ter gradiente nulo em todos os pontos de um aberto, sem que ela seja constante. Se ela for constante, o gradiente é nulo, mas pode acontecer dela ter gradiente nulo. Veja bem, se ela for constante, o gradiente é nulo, certo? Agora pode acontecer, né, de ter gradiente nulo em todos os pontos de um aberto, sem que ela seja constante neste aberto. Por exemplo, a função f de xy igual a 2, quando y é maior que 0 e x está entre 0 e 1, nesse pedaço do domínio, e 1, quando y é maior que 0, em ambos os casos y é maior que 0, e x é maior que 1 e menor que 2. Então você veja que esse intervalo ficou intervalo de x, 0, 1, né? Aberto no 0, aberto no 1, e o intervalo da outra equação, o x está variando de 1 a 2. Então, você pegar um segmento de reta, você pega um ponto no primeiro segmento, no intervalo 0, 1, e pega um ponto no segundo segmento, no intervalo 1, 2, você observa que não fica totalmente no domínio dessa função. Fica um pedaço numa parte do domínio e outro pedaço na outra parte do domínio. Então esse conjunto, essa função não está definida no domínio conexo. Daí o que é que acontece? Ela tem gradiente zero, tá certo? Porque as derivadas delas são nulas, del f, del x e del f, del y. Del f, del x, ela não depende de y, na verdade, né? Ela só depende de x. Aliás, ela não depende de x nem de y. Então del f, del x e del f, del y são zero, ou seja, ela tem gradiente nulo. Porém, ela não é constante.
Porque na primeira parte do seu domínio ela vale 2, na segunda parte do seu domínio ela vale 1. Ela dá um salto, vale 2, ela vale 2 quando y é maior que 0 e x está entre 0 e 1. E vale 1 quando y é maior que 0 e x está entre 1 e 2. Certo? Então no primeiro intervalo ela vale 2 e no segundo intervalo, entre 1 e 2, ela vale 1. Essa função ela não é constante, ela mudou de sinal em todo o seu domínio, que o domínio dela no caso é de 0 a 2. Então, aberto no 0, aberto no 2 e tem um buraco ali no 1, porque também a outra parte tem o 1 que não pertence nem a um intervalo e nem ao outro intervalo, entendeu? Ok? Então esse domínio não é conexo. Ao passar de um ponto para o outro, você passa pelo ponto 1 que não pertence a este conjunto. Okay? Então não tem um segmento de reta, pegando um ponto em um lado e um ponto do outro lado, você não tem um segmento de reta inteirinho contido dentro do seu conjunto, porque ela não está definida no 1. Ok? Então, provaremos o seguinte resultado. Provaremos a seguir que se uma função admitir gradiente nulo em todos os pontos de um conjunto ômega conexo por caminho, o que significa ser conexo por caminho? Significa dizer que dado quaisquer dois pontos, você pode uni-lo por um segmento de reta, tipo aquele segmento de reta do teorema do valor médio, de modo que esse segmento de reta está inteirinho contido dentro do seu conjunto. Todos os pontos desse segmento pertencem ao seu conjunto, ok? Não é o caso do que ocorreu no outro lado. Se você pega um ponto que está entre 0 e 1, um aberto, e pega um ponto que está entre 1 e 2, um aberto, então o segmento de reta vai conter o 1 que não pertence ao domínio dessa função. Portanto, esse segmento de reta não está inteirinho contido nesse domínio, ok? Porque o 1 não pertence a esse domínio. Então esse conjunto não é conexo. E vimos que, embora o gradiente da função seja nula, a função não é constante. Ok? Então, se ela for constante, de fato o gradiente é nulo. Agora, pode acontecer dela ter gradiente nulo sem que ela seja constante. Agora, aí vai depender de quem? Do domínio. É o erro do domínio e não da função em si. Então, provaremos a seguir que se uma função admitir gradiente nulo em todos os pontos de um conjunto ômega, conexo por caminho, isto é, dado dois quaisquer pontos, o segmento de reta que une esses pontos está inteirinho contido dentro do conjunto, então a função será necessariamente constante. Se o gradiente for nulo no conjunto conexo por caminho, então necessariamente seu gradiente é uma... se seu gradiente é nulo, então ela é necessariamente constante em ômega. Se ela se anular, se o gradiente dela for nulo e ela está definida no conjunto conexo por caminho, então ela é uma constante, necessariamente uma constante. Eu volto já, ok?